Sejam bem-vindos aqui em meu canal de palestras espíritas. A necessária presença de Deus em nossas vidas é o tema desse vídeo. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm feito comentários, têm se inscrito em meu canal também. Mas por que a presença de Deus ela é necessária em nossas vidas? Uma das grandes dificuldades para as pessoas na atualidade é manter-se ligado às mudanças que ocorrem de maneira muito rápida. Falamos principalmente das grandes conquistas tecnológicas feitas pela humanidade. Para acompanhar todas as mudanças, lançamos mão da inteligência que, como atributo do espírito, precisa, naturalmente, ser exercitada constantemente, para que os conhecimentos sejam aprimorados. Daí a necessidade das reencarnações, que é absolutamente racional. O que não conseguimos nessa, conseguiremos na outra, ou na outra, e assim sucessivamente. Pois as reencarnações é que possibilitam um aprendizado de forma contínua. Se das coisas materiais nós temos dificuldade de entender, das coisas espirituais cresce ainda mais a necessidade de esforço. Afinal, somos espíritos em processo de desenvolvimento espiritual e intelectual também. E atualmente encarnados aqui no planeta Terra, por necessidade, porque o planeta é um planeta de provas e expiações, portanto é morada dos espíritos ainda imperfeitos, mas em processo de crescimento, de evolução. Haveremos de ajudar, contribuir na construção de um planeta de regeneração, mas é um trabalho que devemos desempenhar, nós todos, independente da nossa crença religiosa. Mas como estamos ainda muito ligados à matéria, sem conseguir enxergar as coisas do Espírito, e isso apesar de termos recebido as lições de Jesus já há 2 milênios, temos necessariamente de nos esforçarmos para entender que somos filhos de Deus. E Deus é um Pai cheio de justiça, de amor, de caridade. Situações ou atos ou ações que ainda estamos longe de compreender ou aceitar. Necessário entender que Deus nos dá todas as oportunidades para que sejamos felizes. Porém, cada um de nós enxerga Deus de acordo com a sua bagagem espiritual. Então, e portanto, existem aqueles que não o compreendem, o que é o caso de uma parte expressiva dos espíritos encarnados aqui na Terra. Por exemplo, quando Moisés, o grande legislador do povo judeu, há mais de 3.500 anos, recebeu os 10 mandamentos morais, foi passado para a humanidade de forma afirmativa e objetiva o que não deveríamos fazer. Com essas regras morais, recebemos também a informação de que havia um Deus criador de todas as coisas. Porém, esse Deus era inclemente, impiedoso em relação aos que não lhe obedeciam. Era um Deus que não perdoava e que castigava frequentemente os seus filhos. Esse Deus vingativo seria substituído de forma definitiva pelos ensinamentos trazidos por Jesus, o Divino Mestre, o guia espiritual da humanidade, que espalhou o amor entre os habitantes do planeta Terra. Jesus demonstrou com suas lições fundamentais e importantes que Deus é sim único, é sim o Criador de todas as coisas que são boas, que é a inteligência suprema do universo, mas não deixou de nos dizer que Deus é um Pai amoroso, é um Pai justo, é um Pai bom,
que não castiga, mas dá oportunidades aos seus filhos, não é rancoroso, porque isso não faz parte do Criador. Ele sempre é misericordioso para com seus filhos, mas cada um de nós deve cumprir a parte que lhe cabe. As bases de um reino divino seriam definidas dessa forma pelo exercício do amor que deveria se estabelecer entre todas as pessoas e que vem aos poucos se estabelecendo, sim. Aquele Deus de Moisés, porém, infelizmente, ele ainda permanece dentro de muitos corações, apesar das lições de amor trazidas por Jesus. Mas muitos ainda costumam dizer: não faça isso porque Deus castiga. Deus não castiga jamais. Deus criou as suas leis e se nós burlarmos as suas leis, nós sofreremos as consequências disso. Mas isso não é Deus castigando-nos. Somos nós nos castigando através das nossas ações. Basta que observemos os acontecimentos do cotidiano e fica fácil chegar-se a essa conclusão, porque ainda existe muita falta de compaixão, falta de respeito ao próximo, existe a inexistência de paciência, as agressões verbais e físicas ainda ocorrem, os atentados contra os próprios familiares são provas de que ainda permanecemos acreditando que, ao tomarmos qualquer decisão que contraria as leis divinas, estas não irão acarretar débitos em nossa conta corrente moral. Um erro muito grande, um erro absoluto, que precisamos corrigir. Necessário, quando se pensa dessa forma, que nada irá acontecer conosco, conforme aprendemos com o passar do tempo e as seguidas reencarnações, acreditava-se e ainda acredita que justificar as nossas ações, tal qual se fazia no tempo de Moisés, resolveria tudo. Na época em que o que valia e o que era ensinado era o olho por olho, dente por dente, para que a gente ficasse quites com Deus. Aprendemos com Jesus que não é assim, que existe uma lei que precisa ser cumprida. E o que fazemos é sempre de nossa responsabilidade. Que se alguém nos ofende, não retribuamos com ofensas, mas com compreensão. Difícil, mas possível. Deus é Pai, sempre. Porém, necessário que a gente caminhe sob as suas leis, que são perfeitas, são racionais. O que plantamos de forma livre, temos que colher. Não somos obrigados a plantar, repetimos, mas inevitavelmente teremos que fazer a colheita. Jesus veio nos ensinar a lição imortal de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que carrega em si todos os ensinamentos e todos os nossos deveres, como espíritos imortais que somos. É difícil seguir os ensinamentos de Jesus? Sim, reconhecemos, é muito difícil, mas é necessário iniciar a partida para vencer as nossas imperfeições. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, não o criador do Espiritismo, é o codificador, ensinou que se reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz em vencer suas imperfeições. Observemos que Kardec, que foi chamado de o bom senso encarnado, nos fazia raciocinar que devemos inicialmente nos esforçar, perseverar, e que isso já nos serviria de estímulo para saltos mais elevados, e que, inevitavelmente, devem ocorrer. Afinal, aqui estamos, nesta escola bendita, que é o planeta Terra, exatamente para isso, crescer espiritualmente, crescer intelectualmente. Agindo assim, certamente enfrentaremos as dificuldades do cotidiano com muito mais otimismo, mais esperança e com aquela certeza de que nenhum mal dura para sempre e que o bem,
deve ser cultivado diariamente. Dessa forma, prevalecerá o entendimento, a harmonia e o respeito, fazendo aflorar o amor ensinado por Jesus. Daí, repetimos aqui no finalzinho desse vídeo, a necessidade constante da presença de Deus em nossas vidas. Pensemos nisso, amigos e amigas. Reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.